Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Graças a Deus, cada vez mais você está sentindo, vamos dizer assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Gente, nas nossas aulas anteriores, nós falamos da infiltração do agente de polícia. E justamente naqueles casos, então, que ele irá se infiltrar na internet para apurar. Não são quaisquer crimes, não. São aqueles crimes contra a dignidade sexual, né, que praticados contra a criança e o adolescente. Nós falamos de outros procedimentos para apuração de como se dá início, né, como se faz a apuração daquelas infrações administrativas. Ou seja, nós, ao longo, graças a Deus, do nosso curso, nós conseguimos falar sobre tudo. Bem, nós daremos sequência ao nosso curso e para isso eu os convido a falar sobre mais um assunto que certamente estará na nossa prova. Mas, como sempre, antes de iniciar o nosso tema, eu faço uma pequena introdução para que você possa se situar naquilo que eu quero falar com você. Gente, vocês certamente já devem ter ouvido uma máxima que é o seguinte: o que o juiz fala, o que o juiz diz, nós devemos dizer amém. Não, não é bem assim. Existe a possibilidade de você recorrer. Então imagine que o juiz lá da vara da infância e da juventude tenha tomado uma determinada decisão em um determinado processo. Isso quer dizer amém, acabou? Não, gente, isso não quer dizer acabou, muito pelo contrário. Existe a possibilidade de você recorrer. É claro que, vamos dizer, o Instituto dos Recursos, você estuda lá no direito processual civil. Tem regras muito pontuais, mas isso não tira de jeito nenhum a nossa possibilidade de estudar o recurso aqui no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. É sobre isso que nós iremos falar, beleza? Vamos lá então? Vem comigo, professor Eduardo Galante. Nós estamos na aula 22 do nosso curso. Nós estamos aqui estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Tranquilos? Simbora comigo, gente. Vamos falar sobre os recursos. Que recursos encontram previsão aqui no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente? De que nós poderemos recorrer? Então, para isso, evidentemente, nós iremos lançar mão aqui justamente das informações previstas no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando se fala de criança e adolescente, nós já sabemos que do ponto de vista legal, judicial, nós estaremos diretamente falando da Justiça da Infância e da Juventude. E lá na Justiça da Infância e da Juventude, como nós já aprendemos aqui ao longo do nosso curso, diversos procedimentos poderão ser instalados junto à Justiça da Infância e da Juventude, diversos. E aí é o seguinte: quando houver, a instalação destes procedimentos, inclusive, viu, gente, aqueles relativos à execução de medidas socioeducativas, aquelas medidas que se aplicam, então, ao adolescente que praticou um ato infracional. Nesse caso, nós, então, diante destes procedimentos, poderá ter a possibilidade de se recorrer das decisões que o juiz tomar nestas situações. E para isso, gente, irão ser adotadas aquelas regras recursal previstas lá no Código de Processo Civil. Então nós temos um Código de Processo Civil onde há um regramento próprio para esse código, ou seja, para o recurso, e tudo aquilo que tem lá nós iremos pegar emprestado para se utilizar aqui no ECA, naquilo que for possível. Então, primeiro, na vara, gente, na vara da Justiça da Infância e Juventude, essa primeira informação aqui, ela despenca em prova, Gente, quando você for interpor um recurso na vara da infância e da juventude, isso não vai precisar de preparo. Professor do céu, o que é preparo? Gente, vou dar aqui um macete para vocês. Quem é do direito
Por favor, você que é do direito, fique tranquilo, eu vou falar algo aqui que você sabe muito bem, quem não é, fique à vontade. Gente, em linhas gerais, preparo significa despesa. No direito, então, preparo tem uma acepção entre aspas, mais ou menos, são despesas, tá bom? Então, os recursos serão interpostos mediante, né, ou seja, independentemente de preparo, ou seja, você poderá interpor o recurso independentemente, gente, de ter ali recolhido, independentemente de ter pago as despesas que ali existem. Ou seja, para você recorrer, você não precisa preparar, você não precisa, então não é, olha, independentemente, você não precisa estar com todas as despesas daquele processo já recolhida, tá bom? Em todos os recursos, gente, em todos os recursos interpostos ali junto à vara da infância e juventude, em todos eles, a exceção será um recurso que nós recebemos aqui o nome, tá, desse recurso de embargos de declaração. A única exceção, então, são estes recursos aqui, ó, embargos de declaração. Embargos de declaração é um tipo de recurso que é utilizado, por exemplo, quando tem algo na decisão que você não entendeu, que não está claro, que está obscuro, ou seja, alguma coisa que precisa de um esclarecimento. Então, todos os recursos, junto à vara da infância e da juventude, junto à justiça da infância e da juventude, tá? Todos eles. Olha, o prazo para o Ministério Público, então, e para a defesa será sempre de 10 dias. Então, os recursos que forem interpostos junto à Justiça da Infância e da Juventude todos eles terão um prazo de 10 dias, seja para o promotor de justiça, seja para a defesa, ou seja, por advogado ou para a defensoria pública, o prazo comum sempre será 10 dias. Então, qualquer recurso lá aí na Justiça da Infância e Juventude terá o prazo de 10 dias. A única exceção é os embargos de declaração, que nesse caso o prazo é menor, são 5 dias, tá bom? 5 dias, deixa eu marcar aqui. A única exceção são estes aqui, que aí aqui são 5 dias. Todos os demais, 10. Pronto, agora você já sabe os prazos dos recursos na Justiça da Infância e Juventude. E mais, os recursos terão preferência de julgamento, então, ou seja, possuem prioridade de tramitação. Isso eu quero que você guarde, nós já sabemos, inclusive nós aprendemos isso durante o nosso curso, não é isso? Aqueles processos, então, que envolvem crianças e adolescentes, eles terão prioridades. Inclusive, isso decorre do próprio princípio lá da proteção integral. Antes de determinar a remessa dos autos à instância superior. Então, suponha-se que você queira mandar esse recurso tem que ser decidido por uma instância superior. Então, está lá na vara da infância e juventude, você quer recorrer e vai ter que subir para o Tribunal de Justiça. Vai ter que ir para o Tribunal de Justiça, lá existe um colegiado, existe então ali, vamos dizer, uma reunião de desembargadores que irão decidir sobre esse caso. Antes, então, de você determinar a remessa dos autos à instância superior, isso num caso de um recurso chamado apelação, ou num caso de um recurso chamado agravo de instrumento, gente, tá? Então, antes de você pegar e mandar a apelação e mandar o instrumento, são 2 recursos aí, tá? Para a instância superior, gente, a autoridade judiciária, ela vai proferir um despacho fundamentado. Nesse despacho, ela vai ter que manter ou ela vai ter que reformar a decisão. E isso ela fará num prazo de 5 dias. Por quê? Pode ser que ela se retrate e nem precise mandar. Tá bom? Isso no caso de apelação e agravo de instrumento. Outra regra em relação aí aos recursos vamos dizer, na seara da Justiça da Infância e da Juventude. Não, foi mantida a decisão ali, ou seja, a decisão que subiu para o tribunal, que foi tomada lá, ou seja, foi tomada a decisão agora pelos desembargadores. Aí o desembargador vira e fala assim, não,
o que o juiz falou tá tudo certinho, ou seja, foi mantida aquela decisão que foi apelada ou que foi agravada. Nesse caso, sabe o que vai acontecer, gente? O escrivão, ele vai remeter o processo, tá? Ou mesmo o instrumento à superior instância, e isso ele vai fazer num prazo de 24 horas, independentemente de um novo pedido. Caso haja uma reforma, ou seja, caso haja uma modificação da decisão em decorrência da apelação ou do agravo, gente, nesse caso a remessa dos autos vai depender de pedido expresso, tanto da parte interessada ou ainda do Ministério Público, do senhor promotor de justiça. E ele terá 5 dias para fazer isso, contados na intimação, tá bom? Isso aí é um aspecto muito técnico, normalmente não se cobra em prova de ECA, a não ser para aqueles cargos, vamos dizer assim, que são mais necessários, o conhecimento um pouco mais profundo, como, por exemplo, magistratura federal, qualquer coisa nesse sentido. Fora isso, gente, é bom que você tenha o conhecimento, mas não é tão profundo assim. Professor, deixa eu perguntar ao senhor aqui. Contra as decisões, então, normalmente cabe recurso, não é isso? Se você pegar aquele artigo 149 lá do ECA, você vai ver que contra aquela decisão haverá o quê? Vai caber, o recurso de apelação. Normalmente a banca coloca que cabe agravo de instrumento. Não, cabe apelação. Cuidado, tá bom? Professor, da sentença que deferiu a adoção, ou seja, foi concedido pelo juiz ali uma sentença final e acabou então que quem pediu a adoção conseguiu. Deferir, gente, entenda assim, principalmente você que não é do direito, deferir entenda da seguinte maneira: foi concedido, foi permitido, deu tudo certo, isso que é deferir. Nesse caso, gente, a sentença que deferia a adoção, ou seja, que concedeu, que permitiu, que autorizou a adoção, ela vai produzir efeito desde logo. Professor, mas ela, quem nessa sentença, a parte que perdeu pode recorrer? Pode. Nesse caso, se caso a parte queira recorrer, ela deverá utilizar um recurso chamado apelação. E mais, a sentença, gente, que deferia a adoção, olha, mesmo que seja sujeita à apelação, gente, esta apelação só vai ser recebida no efeito devolutivo. Significa dizer que os efeitos produzidos por essa sentença não precisa esperar o julgamento do recurso. Quando eu falo efeito devolutivo, eu quero dizer o seguinte, olha, o que tem que ser feito em consequência dessa decisão pode continuar sendo feito, ou seja, eu não estou suspendendo nada não, é só efeito devolutivo. A não ser, a única exceção nesse caso, gente, são naqueles casos de adoção internacional, ou ainda, caso aquela decisão ali, possa causar um dano irreparável. Aí o efeito não vai ser devolutivo, aí o efeito vai ser suspensivo. Então, sentença que deferia adoção, em regra, terá efeito devolutivo. Porém, né, ou seja, isso eu falo que esteja sujeito à apelação, mas existem exceções. No caso, então, de adoção internacional ou no caso de haver perigo de dano irreparável. Nesse caso, o efeito será suspensivo. Professor, e a sentença que destituir, tá, ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar? Ou seja, ou o pai e a mãe perderam, né, os pais perderam o poder familiar, ou só um perdeu, ou só a mãe ou só o pai. Então isso é mediante sentença. Nós já sabemos que só haverá suspensão ou destituição do poder familiar mediante sentença, ou seja, um documento ali, uma decisão pelo um juiz. Nesse caso, gente, essa sentença tem como recorrer dela? Tem. Para recorrer dessa sentença, qual é o recurso? Apelação. Essa apelação vai ser recebida em que efeito? Só no efeito devolutivo. Significa dizer, então, que os efeitos dessa sentença já poderão ser sentidos, mesmo que não tenha sido julgada ainda a apelação. Beleza? Os recursos, no caso de procedimentos de adoção e também de destituição de poder familiar, gente, isso levando em consideração as relevâncias das questões. Estes recursos, eles terão, gente, prioridade absoluta
conta, a prioridade, então, dos recursos de assunto envolvendo adoção e destituição do poder familiar, eles devem ser julgados aí com prioridade sobre outros. Imediatamente eles precisam ser distribuídos, tá bom? Ou seja, eles não podem ficar ali sendo o quê? Aguardando, sendo preteridos por outros recursos, tá bom? Ou seja, o que me interessa para a prova? É isso aqui. É isso aqui que cai em prova quase todas as questões que eu vi envolvendo esse assunto. Com esta ideia aqui você resolve a questão. O relator, gente, quando há um recurso, em regra, a depender do recurso, a maioria não possui revisores, tá bom? Isso aí é direito processual civil, eu não vou nem aprofundar porque não é objeto do nosso estudo. Mas, normalmente, quando se julga um recurso, esse julgamento ele não é feito por uma única pessoa, a não ser no caso de um pedido de liminar, num caso ali, vamos dizer assim, de algo que tenha que precisa ser julgado de maneira antes, né, da decisão final, aí pode até ser uma decisão democrática. Mas, normalmente, a decisão final, ela é tomada, no caso de um recurso, por um colegiado, ou seja, pela reunião, pela maioria dos votos daquela, vamos dizer, daquela situação ali. Então, é mais ou menos isso. Então, gente, o que acontece? Normalmente, quando o recurso chega lá naquele órgão, existe ali uma autoridade que nós chamamos de relator, ele vai pegar esse processo, ele vai analisar tudo e ele vai dar a opinião dele. E aí depois, os demais membros que compõem aquele órgão vão falar se concordam com o relator ou se discordam do relator. Existem alguns recursos que existe a presença do revisor, mas também é bem específico. Aqui basta você saber que o relator, gente, ele irá colocar o processo para julgamento. Em qual é o prazo que ele terá para isso? Ele terá o prazo de 60 dias a partir da sua conclusão. Então, os recursos envolvendo esses assuntos, tá? Procedimentos de adoção e destituição de poder familiar, se tiver algum recurso em relação a estas ações, estes recursos não poderão ultrapassar o prazo de 60 dias para serem julgados. O promotor de justiça, ele será intimado do dia do julgamento. E lá na sessão, se ele entender que seja necessário, ele poderá, inclusive, apresentar oralmente seu parecer a respeito daquela questão, a respeito daquele recurso. O promotor de justiça, gente, ele poderá requerer a instauração de um procedimento para que se possa fazer a apuração das responsabilidades, naqueles casos específicos em que alguma autoridade deixou de tomar uma providência que foi requerida ou fez algo fora do prazo que era para fazer. O Ministério Público, então, o promotor de justiça, como maior interessado nos direitos da criança e do adolescente, se houver, então, algo nesse sentido, que ele julgar que é prejudicial à criança ou adolescente, ele poderá pedir isso, tá bom? Vamos falar um pouco do Ministério Público, gente. Então, de recursos, o que eu já vi em prova, eu falei para vocês. Nossa, ao longo do nosso curso, gente, como eu falei com vocês de Ministério Público, não é verdade? Toda hora, o Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público, e aí para não ficar cansativo, eu falo promotor de justiça, promotor de justiça, promotor de justiça. Pois é. Quem é o Ministério Público? Qual o papel dele? Então, aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Justiça da Infância e da Juventude. É sobre isso que nós iremos falar. Mesmo porque, gente, a instituição Ministério Público, existe toda uma lei que trata especificamente dela, as atribuições constam lá da Constituição Federal, inclusive na Constituição Estadual também tem, nos respectivos estados, as suas respectivas constituições, lá também tem, falando do Ministério Público. Professor, eu queria falar um pouquinho mais. Ministério Público, você vai encontrar muita coisa dele no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, na Constituição tem, além deles terem lei orgânicas,
Tudo isso, tá bom? Nós vamos falar do Ministério Público aqui, no Estatuto da Criança e do Adolescente. As funções do Ministério Público, tá? As funções do Ministério Público, então, no caso aqui da sua atuação junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, será feita, gente, de acordo com a lei orgânica. Como eu disse a vocês, o Ministério Público ele tem uma lei que trata especificamente, então, sobre a instituição. É a lei orgânica do Ministério Público. Mas aqui, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, quais são as principais atribuições, então, do Ministério Público? Quais são as suas principais competências? Lembra lá? Caberá ao promotor de justiça, ao Ministério Público, conceder, gente, a remissão. Mas lembra, a remissão aqui tem que ser antes de iniciado o procedimento, pois depois de iniciado, esta remissão só poderá ser concedida pela autoridade judiciária, tá bom? Ainda competirá ao Ministério Público promover e acompanhar todos os procedimentos em relação àquelas infrações que foram atribuídas a adolescente. Então, se o adolescente cometeu um ato infracional, deverá, então, o promotor de justiça, como maior interesse, né, vamos dizer assim, ali a pessoa que tem maior interesse, né, o órgão que tem maior interesse na criança e no adolescente e nos seus respectivos direitos, ele, então, ficará atento a todos aqueles procedimentos ali relativo a estas infrações, beleza? Outras competências do Ministério Público. Ele deverá, gente, promover e acompanhar aquelas ações de alimentos. Então, vamos dizer aqui, sem qualquer juridiquês, quando você, mamãe, entra com pensão, um pedido de pensão alimentícia, tô falando mamãe porque é o mais comum, tá, gente? Porque nós já sabemos que hoje o conceito de família mudou muito. Se você pegar o conceito de família de 20 anos atrás, pegar o de 10 anos atrás, pegar o de 5 anos atrás e pegar o do ano passado, você irá descobrir que o direito de família mudou muito. Mas ainda em regra, normalmente ainda em regra, por exemplo, é muito comum às vezes que as mamães peçam alimentos para os respectivos filhos, tendo em vista ali, né, não estar mais com os respectivos pais e tudo mais. Quando você pede esta ação de alimento, o promotor de justiça, ele vai acompanhar isso de perto, mas não é por causa de você não, mamãe. É por causa da criança, porque para o promotor lá de justiça, sabe quem é a pessoa que ele está preocupada? É com a criança e com o adolescente. É para eles que o Ministério Público, então, vai ficar em cima, fiscalizando, ver se está sendo feito tudo. O Ministério Público também ele vai estar de olho naquele caso lá específico de suspensão do poder familiar ou da destituição do poder familiar. Como eu disse, os interesses dos menores, então, passam necessariamente pela instituição Ministério Público, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Promover e acompanhar as ações de alimentos e também os procedimentos de suspensão e também de destituição do poder familiar. Aquelas ações também, tá, envolvendo tutores, curadores e guardiães. Tudo isso, então, ficará de olho o Ministério Público, além, evidentemente, de trabalhar junto lá com o juiz da Vara da Infância e Juventude no interesse da justiça. Caberá ainda ao promotor de justiça promover de ofício ou por solicitação de qualquer pessoa. De ofício é quando ninguém pede, ele vai lá e faz, né, devido ao seu entendimento. Ele poderá promover, então, a especialização e a inscrição, gente, de hipoteca legal e a prestação de contas de tutores, curadores. Então, todo mundo, gente, que toma conta de bens de crianças e de adolescentes tem que prestar contas. E se o Ministério Público entender que você, ao tomar conta desse dinheiro, destes bens, você dilapidou o bem, ele poderá, inclusive, pedir a hipoteca dos seus para que cubram estes gastos. Uma outra máxima que existe no direito é o seguinte: olha, isso aqui, em que pese, tá, alguns doutrinadores falarem diferente, mas a maioria diz o seguinte: olha, o Ministério Público ele é o titular, ele é o legitimado para promover o inquérito civil e a ação civil
pública para a proteção dos interesses individuais, difusos e também os coletivos, que sejam relativos à infância e adolescência. Inclusive, já eu vou falar com vocês a respeito desses interesses individuais, difusos e coletivos, tá bom? E também instaurar procedimentos administrativos. Tudo isso aí está a cargo do Ministério Público, além de instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e também determinar a instauração de inquérito policial, gente, para a apuração de ilícitos e infrações, evidentemente que sejam atentatórias a crianças e adolescentes. Ele deve zelar, tá, por todos aqueles direitos e garantias das crianças e dos adolescentes. Para isso, ele pode promover qualquer medida judicial e extrajudicial para fazer valer, para fazer o quê? Para promover esses direitos. Ele poderá impetrar, gente, alguns remédios constitucionais, como, por exemplo, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, isso em qualquer juízo, justamente para quê? Mantê-lo ali, para defender os interesses sociais e individuais que são atinentes à criança e ao adolescente. Eles poderão representar junto ao juiz, normalmente para que possa fazer o quê? Para que se aplique a penalidade por infrações cometidas contra as normas da criança, ou seja, da infância e juventude, evidentemente, além de fazer o quê? Ir lá e promover a responsabilidade civil e penal daquele que cometeu esta infração. Por fim, gente, mais dois papéis importantes do Ministério Público na seara do Estatuto da Criança e do Adolescente. Caberá, gente, ao Ministério Público, ao promotor de justiça, tá? O Ministério Público é o promotor de justiça. Caberá a ele inspecionar todas aquelas entidades públicas e particulares de atendimento e também os programas que trata essa lei. Então, quando tem uma entidade de acolhimento, gente, o promotor de justiça vai lá ver se está sendo tudo cumprido, se está tudo legal, se por acaso tem algum tipo de irregularidade, ele vai lá. E por fim, gente, ele poderá requisitar a força policial, ele poderá pedir a colaboração daqueles profissionais chamados interpessoais, como por exemplo, o pessoal aí da área da saúde, da área da educação, da área da assistência social, tá? Para que possa, então, desempenhar suas funções nos interesses ali das crianças e dos adolescentes. O Ministério Público, o promotor de justiça, gente, ele é o legitimado, ou seja, é ele que poderá, ele que tem o interesse de promover, tá? Todas as ações cíveis que estão previstas aqui. Mas isso não impede que terceiro faça isso. Significa dizer o seguinte, olha, o Ministério Público não fez, um terceiro poderá fazer, tá bom? As atribuições que nós acabamos de falar não excluem outras, ou seja, nós temos essas missões que nós falamos aqui do Ministério Público, no total de 12, mas isso não quer dizer que é só isso que o Ministério Público pode fazer, não. Ele pode fazer muito mais, tá bom? Professor, como que isso cai em prova? Normalmente a banca, ela coloca assim, são competências, são atribuições do Ministério Público previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, exceto, aí coloca 4 destas aqui, aí lá embaixo ela coloca assim, instaurar procedimentos administrativos desde que autorizados pela autoridade judiciária. Ué, não tem nada disso aqui, não tem nada falando, então normalmente isso aqui seria errada. Esse é só um exemplo, tá bom? É dessa maneira que cai em prova. O representante do Ministério Público, ou seja, o senhor promotor lá de justiça, quando ele estiver exercendo as suas funções, gente, ele poderá e terá o direito de entrar, ele tem livre acesso a todo local onde tem uma criança e uma adolescente. Se ele passou em frente, por exemplo, a um determinado espetáculo, se por algum momento ele entender que pode ter uma criança ali e que aquele local ali não é para criança ou adolescente, gente, ele vai lá, ele entra lá e pronto, acabou, tá bom? O senhor promotor de justiça, o representante do Ministério Público, ele será o responsável, gente, pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar. Então, o promotor de justiça, ele pode pedir o documento que ele precisar, ele pode pedir a informação que ele necessitar. Porém, se ele utilizar isso de maneira equivocada ou de maneira errada ou para outros fins, tá? E que com isso vá lá e contrarie as hipóteses legais de sigilo, ele será responsável, beleza?
nos processos e naqueles procedimentos em que o Ministério Público não for parte. Gente, o Ministério Público, o promotor de justiça, ele pode atuar no processo de duas maneiras. Ou ele pode ser parte ou ele pode ser fiscal. Então, naqueles processos em que ele for fiscal, ele irá atuar obrigatoriamente, principalmente na defesa dos direitos e dos interesses das crianças e dos adolescentes. Então, se ele não for parte, ele vai ser fiscal, tá bom? Professor, como que o Ministério Público é intimado? Olha, o Ministério Público ele sempre será intimado de maneira pessoal. Gente, isso despenca em prova, tá? Guarde isso aqui. A intimação do Ministério Público é sempre pessoal. Professor, e se o Ministério Público, se o promotor de justiça, imagine que ele tinha que intervir naquele processo e não foi lá e não fez nada. Nesse caso, gente, a falta de intervenção do promotor de justiça, se ele tinha a obrigação de fazer isso e não fez, ou alguém não deixou que ele fizesse, então naquele caso o processo será nulo, viu? E essa nulidade será decretada pelo juiz ou a requerimento da parte. Significa, o promotor de justiça tem que participar, não participou, seja como fiscal ou como parte, não adiantou fazer nada, vai ser tudo nulo. As manifestações processuais do lado do senhor promotor de justiça, elas sempre serão fundamentadas. Não existe aquela ideia que o promotor de justiça só faz o que quer. Ele faz de acordo com o que a lei determina, de acordo com as suas competências, e para isso existe uma fundamentação. Beleza? Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, nós, graças a Deus, nós temos hoje condições de estudar esse assunto de maneira mais técnica. Isso porque ao longo do nosso curso nós fomos, eu e você, nós fomos amadurecendo ali, nós fomos sentindo o ECA e hoje, graças a Deus, uma aula desta natureza é bem tranquila. Então, graças a Deus chegamos ao fim de mais uma aula, que bom, nós falamos de dois assuntos importantíssimos, nós falamos dos recursos na Justiça da Infância e Juventude e ainda nós falamos também a respeito do Ministério Público, da sua atuação específica nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Professor, é uma aula muito cansativa. Gente, alguém, por um acaso, pensa que vencer na vida é algo que seja fácil? Então, olha, eu não conheço ninguém que tenha atravessado 7 mares sem que tenha tido dor nos braços. A educação, por muitas vezes, vem pela dor, pela emoção. E ainda bem, nós estamos aqui para isso, ok? Um beijo, gente, no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.